O século XIX foi um período de intensas transformações na América Latina e na Europa, marcado por revoluções, movimentos de independência, conflitos políticos e mudanças econômicas e sociais profundas. Apesar de compartilharem alguns padrões globais, as trajetórias históricas dessas regiões refletiram seus contextos específicos, revelando tanto semelhanças quanto diferenças significativas. Na América Latina, o início do século foi dominado pelas lutas pela independência, impulsionadas pelo colapso das monarquias ibéricas devido à invasão napoleônica na Europa. Líderes como Simão Bolívar e José de San Martín conduziram os movimentos que libertaram a maior parte das colônias espanholas entre os anos de 1810 e 1825. No Brasil, o processo de independência ocorreu de forma distinta, liderado por Dom Pedro I, que proclamou a autonomia em 1822, mantendo uma monarquia constitucional. Contudo, os desafios pós-independência foram imensos. A fragmentação política, as disputas entre federalistas e centralistas, as guerras civis e a dependência econômica das exportações de produtos primários, como o café e o açúcar, acabaram por dificultar a consolidação de estados nacionais estáveis e perpetuaram a subordinação ao sistema econômico global liderado pela Europa. Enquanto isso, na Europa, o século XIX foi marcado por revoluções políticas e sociais, como as de 1830 e 1848, inspiradas pelas ideias da Revolução Francesa de 1789. O Congresso de Viena de 1815 tentou restaurar o equilíbrio de poder e conter o avanço do liberalismo, mas foi repetidamente desafiado pelos movimentos nacionalistas e liberais. Esse período viu a unificação de estados-nação como a Itália e a Alemanha, em meio ao crescimento do nacionalismo. Além disso, a Revolução Industrial transformou radicalmente a economia e a sociedade europeia, promovendo a urbanização, o avanço tecnológico e a ascensão do capitalismo industrial. Esses processos intensificaram a desigualdade social e deram origem a ideologias como o socialismo. Apesar de contextos distintos, a América Latina e a Europa compartilharam algumas características importantes nesse período. Ambas enfrentaram conflitos ideológicos marcados por debates sobre diferentes modelos políticos, como república versus monarquia e centralismo versus federalismo. Além disso, os movimentos revolucionários em ambas as regiões buscaram, cada uma à sua maneira, liberdade, igualdade e soberania. No entanto, as diferenças são evidentes. Enquanto a América Latina lutava para se libertar do domínio colonial e construir novos estados-nação, a Europa navegava pela modernização industrial e pela formação de grandes estados unificados. A Revolução Industrial, que transformou a Europa, teve pouco impacto direto na América Latina, que permaneceu predominantemente agrária e dependente das exportações de matérias-primas. Assim, o século XIX revela dois mundos em transformação, cada um com desafios e conquistas únicos. Na América Latina, a luta pela independência e pela construção nacional marcou profundamente o período enquanto a Europa enfrentava revoluções políticas, transformações econômicas e a consolidação de estados modernos. Essas trajetórias distintas refletem as complexidades históricas de um século em que liberdade, soberania e modernização estiveram no centro das mudanças globais.